Olá, graça e paz. Quero deixar aqui uma reflexão, uma devocional muito simples, de um texto muito conhecido lá em 1 Samuel 17, que fala sobre Davi e Golias. Aí eu quero deixar um tema para essa mensagem. Quem tem te afrontado? Com quem você precisa lutar? Ou o que você precisa lutar e trazer a vitória para sua vida, para sua casa, para os seus negócios? Qual é a área que tem aí te afrontado na sua vida e você tem desistido, tem sentido inseguro ou com medo? Responda aí o seu coração. Quem é o gigante que tem te atormentado? E nós vamos meditar isso nessa passagem aqui em 1 Samuel 17. Eu vou ler alguns versículos apenas, tá? Só para a gente ir direto aqui na mensagem e a reflexão final. Lá em 1 Samuel 17, versículo 10, diz assim, ó: Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Amém? Então, o que acontece aqui? Um gigante filisteu chamado Golias não era qualquer gigante, ele tinha características ali que assustavam o povo. Então, quem olhava pelas palavras, pelo tamanho, pelo porte dele, era algo que, assim, certamente ninguém venceria ele. E o povo ficou com medo, porque ele afrontou o Deus vivo, e o povo, ele disse, olha, vou arrebentar com vocês, eu vou ganhar aqui, não tem um homem que possa contra mim. Então, ali, aquelas palavras, aquela postura dele, trouxe uma afronta, e aquele povo ficou com medo. E, de repente, o que acontece? Aqui no versículo então, no 1 Samuel 17, versículo 31, começa um diálogo de Davi com o rei Saul. Eu vou ler aqui, lá no versículo 32. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro de rebanho. Eu saí após ele eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O que acontece aqui? Davi, ele se posicionou para fazer o que ninguém fez, muito menos Saul. Davi, ele falou: Olha, deixa comigo aqui, deixa que eu dou um jeito aqui e resolvo essa situação. E aí, certamente, Saul olhou para Davi e falou: Olha, se você tem certeza disso? Então ali ele fez um julgamento. E ele disse: Você é jovem, você é moço, você não é guerreiro, você não tem porte, você não tem condição, você está fora do escopo, o seu currículo aqui diz tudo ao contrário. Então é melhor você ir lá para casa, vai cuidar das ovelhas, vai fazer outra coisa, porque isso não é para você. E ele traz aqui, nesse diálogo com Saul, algo que aconteceu no passado da vida dele, e ele fala: certamente eu vou ter a vitória. Já aconteceu de eu ter outros casos na minha vida, e eu ter tido vitória, e eu certamente vou ter novamente. Isso me faz refletir quantas vezes Deus opera milagres nas nossas vidas, e aí, de repente, na jornada da nossa vida, lá na frente, a gente encontra um filisteu, a gente encontra um obstáculo, uma dificuldade, e acaba ficando inseguro, com medo, achando que não vai dar certo. E nós esquecemos dos milagres, da mão poderosa, daquilo que Deus tem feito para mim e para você no passado. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero deixar para você. Primeiro é o seguinte: não deixe que ninguém
te afronte, não deixe que nenhum obstáculo seja maior que o propósito que Deus colocou no seu coração. Segundo, nunca esqueça os feitos do Senhor. Não seja que nem aquele povo que, quando chegou lá na Terra Prometida, viu que realmente era algo que era a promessa, né? Uma terra que tinha muita prosperidade, mas tinha gigantes. E aí, ao invés deles falarem o seguinte: ah, sim, tem gigantes, mas no passado nós saímos lá do Egito, o Senhor operou maravilhas e certamente ele vai fazer novamente. Não foi isso que o povo fez. Aliás, quem fez isso só foi Josué e Caleb. Então, nós não podemos esquecer. Se Deus já fez algo na sua vida, se Deus já abençoou você, já te protegeu, te deu uma grande vitória, certamente Ele dará novamente. Amém? O que falta para nós, como povo de Deus? Se posicionar. Falta um posicionamento diante de um chamado, chamado de Deus, chamado daqueles que o Senhor chama para guiar o povo, como Moisés, como Davi, como Josué e tantos outros. Deus, quando falou para Josué, Josué, tenha coragem, bom ânimo. Josué, você vai entrar numa jornada da conquista, mas não se preocupe, eu, Senhor, estarei contigo. Então, eu quero perguntar para você, por que que a gente tem tanto medo? Por que que a gente tem tanta insegurança? Por que que a gente não confia no Senhor a ponto de entregar a Ele e dar um passo, ter uma atitude, se posicionar numa guerra em que Ele nos chama? Porque nós vivemos uma guerra física, uma guerra espiritual, e certamente a vitória está para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Né? Deus não tem oponente, Deus não tem inimigo, né? Quem tem inimigo somos nós, mas nós estamos do lado do nosso general, que é Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Para a gente encerrar aqui a mensagem, vamos lá no versículo, eu marquei aqui, 44. Agora já é Davi e junto com o Filisteu, né? Eles já estão lá no campo de batalha. Disse mais, vamos no 45. Davi, porém, disse ao Filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti. Presta atenção nisso. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então ele está falando o seguinte: eu não tenho armas terrenas, eu não tenho aqui uma lança como a sua, eu não tenho um escudo como o seu, eu não tenho o seu tamanho, a sua força, mas eu tenho algo maior que qualquer uma dessas coisas, que é o Senhor, a quem tu tens afrontado, o meu Deus, o Deus desse povo. E aqui no versículo seguinte, lá, 46, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Meu Pai eterno. O que é isso que esse homem fala aqui? Eu quero concluir aqui realmente trazendo essa reflexão nesse texto. O que Davi ele faz aqui? Ele coloca a força, a confiança, o resultado em tudo que ele está fazendo ali. Ele coloca em quem? No Senhor. Ele glorifica a Deus. Ele coloca o Senhor acima de qualquer barreira, o Senhor acima de qualquer insegurança, medo, obstáculo. É o que nós precisamos fazer. É o que eu e você precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Quando o Senhor nos chama para uma obra, no ministério de adoração, numa obra missionária, para pegar a palavra, para ministrar a palavra, para orar, para guerrear, para profetizar, para declarar a cura, para expulsar demônios, não sei o que Deus tem te chamado. E você tem recuado, e você tem ficado aí numa questão passiva, esperado alguma coisa acontecer. Não é tempo de esperar, queridos. Não é tempo de ficar aí de braço cruzado. Não é tempo de chorar, não é tempo de temer. É um tempo de se levantar, porque as coisas do reino de Deus, elas são conquistadas de pé. Elas são conquistadas lá no campo de batalha. E sabe por quê? Porque à frente está o nosso general. À frente está aquele que é poderoso, aquele que é fiel, aquele que é justo, aquele que faz a grande obra e também recebe a glória dessa grande obra. Então, aqui no versículo final, nós declaramos aqui
isso para as nossas vidas, assim como Davi declarou hoje mesmo. Cadê? E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos aqueles que estão ao nosso redor sabem que se eu teria a vitória, se eu teria a conquista, se eu conseguir chegar até aqui, é porque é um Deus poderoso que está sobre a minha vida e é porque eu confiei nele. É um Deus que dá livramento, um Deus que dá vitória, um Deus que é poderoso e um Deus que não tem nem obstáculo. Quem tentará contra o nosso Deus? Ninguém, porque agindo ele, ninguém impedirá. Amém? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Guarde isso no seu coração. Quem é o afrontador da sua vida? Quem é o gigante que tem se levantado para que você paralise na obra do Senhor? Então, se levanta assim que você ouvir e assistir essa mensagem. Se levanta e declare: eu viverei os sonhos, os planos do meu Deus, e não há afrontador nenhum nessa terra, seja lá o tamanho dele, seja lá a característica dele, seja lá a força que ele tem, porque maior é a força que está dentro de mim, que vem do Deus Todo-Poderoso, e tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Recebe isso no teu coração em nome de Jesus. Deus abençoe.